Olá, gente, tudo bem? Recebi uma dúvida novamente, sempre, sobre o que é realmente, do que fala realmente o livro Pinóquio. Sim, Pinóquio, aquele personagenzinho cujas mentiras faziam com que o nariz dele crescesse. Pois bem, eu tenho essa edição do Pinóquio que eu comprei na Amazon. Ela é muito interessante, ó, ela meio que é quase em alto relevo e eu li durante uma parte das férias. O Pinóquio, ele voltou à baila por causa de uma animação do Guillermo del Toro, que ganhou um Oscar, se eu não me engano, nesse ano, né? E aí eu ouvi muita gente falando que a animação tinha uma índole muito sombria. E eu falei, gente, mas o livro ele é sombrio. Sim, nós vamos então falar brevemente sobre esse livro, sobre a história do Pinóquio. Então, o autor do Pinóquio, ele era um cara extremamente politizado. Por quê? Porque a Itália, ele fez esse livro 20 anos depois da unificação italiana, né? No final do século XIX, Carlo Collodi. Né? E o Carlo Collodi, ele era um florentino. Ele nasceu na cidade de Florença, onde o pai dele trabalhava como cozinheiro. Só que o Carlo Collodi ele teve a sorte de ter uma educação mais ou menos intensa, né? Então o Carlo Collodi ele tinha em mente, por ele ter tido essa sorte de ter lido bastante, de ter tido contato com bons livros, ele tinha essa índole de levar cultura para todo mundo. Por quê? Porque ele tinha um intuito de iluminar quem estava nas trevas. Por causa disso que ele lançou um semanário satírico chamado Il Lampione, com esse intuito de levar luz, de levar iluminação. E aí em 1881, Carlo Collodi ele publica os primeiros capítulos de um livro que ele tinha dado o nome preliminarmente de História de uma Marionete. Aí ele reúne tudo isso que ele foi publicando em um jornal, em um livro inteiro chamado As Aventuras de Pinóquio. Então, Collodi, ele, por causa dessa índole dele de um país que, embora tivesse se unificado, ainda continuava o quê? Pobre, ainda continuava com grandes desníveis culturais. Então ele era um homem extremamente desiludido. Embora o texto Pinóquio ele tenha muitos trechos de fé, mas é fé ao mesmo tempo em que há um grande sentimento de desesperança. Né? Então, Pinóquio tem uma sátira também muito grande em termos sociais. Então, ele não queria, num primeiro momento, estender esse livro muito. Então, ele estava mais ou menos planejando uma extensão do livro, o que hoje está mais ou menos no capítulo 15. Né? Quando a raposa e o gato enforcam o Pinóquio em um grande carvalho para roubar as moedas de ouro da marionete. Então ele diz assim, nessa parte em que o gato, em que a raposa, né, enforca o Pinóquio. Não teve fôlego para dizer mais nada. Fechou os olhos, abriu a boca, esticou as pernas e depois de uma boa sacudida ficou desacordado. Mas a gente sabe que o Pinóquio não morre, né? E o filme do Guillermo del Toro mostra isso assim de uma forma literária, mas igualmente, né, sombria, né? Então a Disney que tem essa mania de suavizar muitos contos de fada, né? Então, o Pinóquio, ao mesmo tempo que ele tem um sentimento de humor negro, ele também flerta, como toda obra dedicada ao público infantil, ao moralismo, né?
Então é isso, alguma coisa que vocês queiram saber do Pinóquio, deixem depois uma mensagem ali para mim, que nós vamos falar especificadamente sobre algo de que vocês gostem, tá bom, gente? Um beijo!